Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Ok, alô você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições do Sabe Caxias by Bitcom, manhã de quinta-feira, isto mesmo, né? Na manhã desta quinta-feira, hoje dia 24 de setembro, nós estamos já chegando praticamente nos últimos 5 dias de setembro, estamos já na estação primavera, temperatura nesse exato momento 19 graus em Caxias do Sul, é o que marca a previsão do tempo, e preparem-se, né? Segundo a previsão do tempo, até sábado podemos chegar a temperaturas de 30 graus, é isso mesmo, já vamos ter temperaturas bem elevadas, médias mínimas para os próximos dias na casa dos 15 graus, isso mesmo, inclusive sábado pode ser que o amanhecer esteja já com temperaturas na casa dos 20, nossa senhora, hein? Vai mostrar aí um certo princípio de verão nesses primeiros dias da primavera. O detalhe que chama atenção é o domingo, né? A partir do domingo já começariam a vir chuvas mais torrenciais, as chuvas já começam a dar espaço no domingo e se estenderão por uns bons dias dentro aí da transição entre setembro e outubro. Mas isso tudo é assunto para esses próximos dias, tá bom? Vamos aproveitar então que tá muito bonito, uma quinta-feira maravilhosa, né? Uma quinta-feira com céu de brigadeiro, realmente céu de brigadeiro. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu destacar para você que nós estamos aqui com o nosso programa, o Sabe Caxias by Bitcom, que nós temos, né, os nossos patrocinadores. Eu quero mandar um abraço muito especial a todos eles, o pessoal da Mecânica Tecnicar, a CPR, um grande abraço, Maremoto Center, pessoal da Maremoto, como é que tá aí, tá beleza? Obrigado pela companhia. A Casa do Queijo, grande abraço para vocês, os melhores queijos, especiarias, tudo lá com o pessoal da Casa do Queijo. Agrícola Juriti, um grande abraço para toda a turma lá também. Pizzaria Sabor da Serra, hein? Pessoal da Pizzaria Sabor da Serra, quando nós vimos aqui os VTs de vocês, o pessoal chega da água na boca, né? Belíssimas pizzas, e as pizzas são de lá, da Pizzaria Sabor da Serra. E a Mecânica São Eloy, um abraço muito especial a todos vocês, seus nossos patrocinadores. Depois mais a gente apresenta o VTs, que apresentará aí os serviços, vai falar um pouco mais. É a voz de Miguel Brambila que se reverbera dentro do nosso Sabe Caxias e deixa suas marcas registradas nas pegadas da nossa história, da construção da história. E falando em Miguel Brambila, vamos com ele agora, vamos cumprimentá-lo. Miguel Brambila, um bom dia especial para você que está sempre junto com a gente, nos acompanhando em nossas programações. Mas antes de nós cumprimentarmos ele, o nosso querido Miguel Brambila, a gente vai trazer para vocês, né, a nossa abertura, né? Vamos estar trazendo aí para você. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Perfeito, tá aí então nossa abertura. Agora sim, Miguel Brambila, grande abraço para você, bom dia, seja bem-vindo com um café, com um copo d'água, né? Seja bem-vindo, um bom dia especial para você, meu amigo. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia, meus amigos queridos, amigas, aqui do Sabe Caxias by Bitcom. Estamos aí mais um dia e já está um pouco mais quente, né? Que bom, né? Esse calorzinho gostoso, notícias promissoras na questão da vacina, aí, na questão da pandemia, que não acabou, mas estamos quase, né, atravessando, né, quase chegando aí a um horizonte desta travessia, quase vendo terra à vista. Isso é bom para a humanidade. Estamos na reta final, portanto, né, vamos nos cuidar ainda, né? Não cheguemos a morrer na praia, pessoal, né? Portanto, salve-se qualquer tipo, né, de contágio inevitável, vamos continuar se cuidando. As notícias são boas, sim, não é, Jim? E por isso vamos ser otimistas, né? A Terra espera pelo seu auxílio
ela lhe dá o ar para respirar desde que nasceu, a água para dessedentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a residência para protegê-lo. E você, que é que dá retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio, né? Dizem que um ser humano, né, para completar uma existência precisa plantar uma árvore, né, ter filhos e escrever um livro, Edinho. O que você acha disso? Bom dia. Bom dia, uma belíssima reflexão. Eu estava pensando na linha do extrativismo, né? A gente falava muito tempo dos seres humanos na linha do extrativismo, que o homem não plantava, não, né? Era mais... Mas ainda acho que somos extrativistas, porque a gente judia tanto, né? Tudo a gente busca na natureza, tudo a gente vai lá e arranca e puxa e agride, toma, né? Não... Parece que nós somos, dentro desse contexto da Terra, uns parasitas, né? A gente suga mesmo e para cima dos mares, para cima dos elementos fósseis, né? Perfuramos e extraímos daqui, castigamos as nossas árvores, punimos os nossos animais, né? Se nós fôssemos ver, né, a contrapartida desse abastecimento para a alimentação, desta fome de comer matéria humana, o que nos faz realizar, né, de espremer a natureza é terrível, né? Se formos analisar tudo isso, né? Exemplo, criamos cadeias produtivas, né, de animais no qual nós temos que mantê-los confinados, fechados, né? Temos que criar formas genéticas, né, de um aceleramento, processamento genético para produzir mais proteína animal ainda, teve inseminações artificiais. Então tem uma série de questões que nos fazem refletir em outro plano de fundo, evidentemente, para poder aplacar a fome do mundo, que nos coloca numa posição de severidade, né? Somos severos, agressivos, né, indomáveis, não observamos, e a contrapartida parece que nós estamos brigando contra os elementos da natureza, né, brigando contra a natureza e não olhando que nós devemos criar a harmonia, a equanimidade, porque chegará um determinado momento que nós vamos a infringir princípios, vamos passar além dos limites e a contrapartida retornará, terá uma onda, né, uma onda que retorna de vibração muito intensa e muito forte, que já está muito presente, né, um ar mais aquecido, uma camada de carbono, né, na nossa atmosfera, que chega a deixar... O céu não é mais o azul que era antigamente, né? Aquela camada daquele carbono que está por ali, que gera bloqueio. Então tem muita coisa aí, né, Miguel? Felizmente, a tecnologia, a boa esperança, ela vai avançar na direção de novos caminhos. Nós temos as gerações conscientes, né? Por exemplo, nós temos aí novas informações, formas de informações, e ontem recebi na madrugada a informação da minha filha, que estava aqui comigo, me acompanhando, né, 1h da manhã, e a informação através do TikTok, veja só, que a ciência está pesquisando um micro-organismo vivo que come plástico, que é um dos principais problemas da era moderna, não é? O plástico, o asfalto. Os oceanos estão impregnados, né, de plástico, porque o ser humano realmente, boa parte dele, não todos, né, mas por enquanto ainda é a maioria. Nós vamos mudar essa equação à medida que tivermos consciência de que nós fazemos parte de um grande organismo vivo, não é? Que a ecologia da Austrália influencia o Brasil. Nós tivemos, por exemplo, fumaça no Rio Grande do Sul dos incêndios da Austrália o ano passado, não é? É o efeito borboleta. É tudo parte de um único universo. E você veja bem, né, que felizmente, né, nós chegaremos a outras tecnologias. Você falou muito bem, né, da questão ainda necessária, né, da produção animal, do consumo de carne, porque nós somos ainda bastante carnívoros na nossa humanidade, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas enfim, esse extrativismo que está destruindo a Amazônia, não é, Edinho? Tudo isso exige de nós mais seriedade e fortalecer, sim, né, os órgãos públicos e também não governamentais de meio ambiente, plantar árvores, né? No mesmo sentido de que se você tem a necessidade, né, de por uma construção, tirar uma árvore do lugar, lembre-se, né, que você pode plantar 2, 3, 4 em outro lugar, tem área para isso.
E isso vai manter o equilíbrio do planeta. Nós não somos antidesenvolvimentistas, não é, Jim? Bastante interessante essas reflexões, né? E tudo isso vem mostrar os caminhos dessa humanidade no qual queremos e o que queremos, né? Deixar de responsabilidade para as futuras gerações. A gente acha tão incrível, né? O homem, ele tem um conhecimento já de muitos planetas, né? Conhecimento da Lua que enferruja, agora até ferrugem na Lua estão descobrindo, né? Já descobriram micro-organismos em Vênus, mas a gente para olhar aqui dentro da nossa própria casa, além de não conhecer essa mãe terra, a gente nem respeita ela, ainda tem muita coisa que avançar. Miguel Brambila, vamos falar um pouquinho a respeito do Coronavac, o que é isso? É até interessante esse trocadilho com o nome, né? Se tem o coronavírus, agora tem o Coronavac, o que é isso aí, Miguel Brambila? Pois é, né? Só um parênteses, eu acho que vamos ter que mandar o Luciano Huck lá para a Lua, né? Fazer um lata velha na Lua. Mas se tem ferrugem é porque tem micro-organismos vivos, né? Essa é a pesquisa. Hã? Esta é a pesquisa, até a água já disseram que encontraram uma das calotas, então estão querendo entender como é que outras substâncias estão lá. E por isso que nós temos que cuidar da nossa casa, planeta Terra, né? A ciência tem descoberto aí vários planetas, exoplanetas, fora da nossa galáxia, com as mesmas condições de vida, não somente vidas microbianas, vida de verdade, vida como a nossa, que se desenvolveu, não por acaso, só ainda continuando essa questão, porque também tem relação com a pandemia, sim, os cuidados sanitários, os cuidados ecológicos. A Coronavac, né, é uma boa notícia. Mas o que estamos aprendendo neste tempo recorde, né? Isso que nós precisamos filosoficamente, humanamente, né? Socialmente, economicamente e religiosamente também refletir nesse momento de recorde, né? São 140 mil pessoas que perderam a vida no Brasil só. Os Estados Unidos já passou de 200 mil. E não podemos banalizar aí esta doença terrível, não é? Não voltou ainda ao normal. Eu sempre disse, né, que este novo normal é temporário. Graças à positividade que nós temos, né, não podemos viver para sempre de máscaras. Né? Graças a Deus mesmo e ao esforço humano da ciência, nós em tempo recorde passaremos por isso. Vamos falar do Coronavac já, mas é preciso referenciar, Edinho, que tudo está ligado, porque nós podemos descobrir uma vacina agora e se acontecer uma mutação para o futuro, isso não é negativismo, né? Entrarmos novamente nesta correria, né? De pandemia, de lockdown. Então, o que nós estamos aprendendo? Quais foram as medidas? Uma delas, que você falou muito bem, né? É a produção de alimentos. Porque surgiu aí, não somente esse, outros vírus já surgiram da relação homem-animais. O consumo de carne de animais, como, né, há aí pesquisas que dizem que a AIDS, por exemplo, surgiu do consumo de carne de macaco na África, né, de comer a carne, porque até o gato tem AIDS, né, mas é a AIDS felina. O macaco não transmitia para o homem. A partir do momento que houve o consumo da carne, né, tivemos este problema mundial que a AIDS ainda não tem cura, né, aliás, né? Então, nós precisamos pensar exatamente nesta relação. A mesma questão do coronavírus, que teria sido oriundo de um morcego e consumo de animais silvestres na China, não é simplesmente porque eles são exóticos, não, é porque não tem comida para todo mundo, esse super PIB da China, né? E na teoria da conspiração, o Coronavac é uma vacina chinesa. Agora, nós não podemos também ficar nessa aí, né, de teoria da conspiração. A vacina em São Paulo, segundo aí o governador de São Paulo, João Dória, até o final do ano, 60 milhões de doses serão produzidas. Nós temos 210 milhões de brasileiros, uma boa parte dos brasileiros já passou pelo contágio. Outros, né, têm ainda condições positivas de passarem e não manifestarem sintomas. Anuncia-se para outubro esta vacina já na terceira etapa, com 94% de índice de assertividade, o que é muito bom. Então nós estamos vendo uma luz no fim do túnel, né? Importante, e não era da Rússia, né? Que era uma bravata. Mesmo que a China seja uma ditadura comunista, a gente lembra disso, porque apesar, né, desta vergonha mundial que a China demorou para informar o mundo da pandemia, e demorou realmente, tentando conter nas suas fronteiras,
e corremos o risco de outros, aqueles mercados da China lá são terrivelmente, né, insalubres. Temos que aprender isso. Tem aí à disposição das pessoas documentários falando, né, sobre já a esperada pandemia desde 2015, né, com produções do Bill Gates, um gênio da matemática e da infectologia, colocou a sua mente à disposição disso também, e outros tantos que não foi uma surpresa para o mundo, e outros vírus podem surgir. Então nós temos que avançar nesse sentido também, né? O que aprendemos, o que se guardou dessa tecnologia, etc, Edinho. Inclusive, nós conversamos com epidemiologistas aqui nas nossas programações da Bitcom TV, e o que realmente é pautado isso. Inclusive, nós conversamos com o presidente em saúde familiar, presidente do Conselho Nacional no estado do Rio Grande do Sul, da saúde única, né, saúde única, e ele nos trouxe essa informação. Ele falou assim, que já havia um monitoramento do vírus corona há muito tempo, e já sabia que era questão de determinado período de curto espaço de tempo para ocorrer essa manifestação. Ele disse assim, o mapeamento virais em animais que estão chegando ao humano está aumentando. Ele disse assim, esta pandemia, que é o que está ocorrendo agora, abre-se a partir desse exato momento uma temporada nova na geração da humanidade, abrindo-se ou descortinando um véu de que abre-se um leque para que outros vírus também poderão chegar ao nível humano. Ele diz assim, muito natural, inclusive isso já acontece por muitos anos. Ele falou dele, citou a febre amarela, sendo um deles, né, que é oriunda de tudo isso. Ele citou assim, os animais, nós estamos mexendo muito na questão do reino animal, estamos realizando muitas experiências, estamos levando, né, muitas coisas aos extremos e estamos tendo as consequências de tudo isso. Então nós vamos ter que criar mecanismos em um novo mundo, em um novo período, de ampliarmos de forma sanitária os nossos cuidados, ampliarmos as maneiras de manipular tudo isso, mas devemos entender sim que será um novo, não vamos dizer um novo normal, mas novas situações que serão enquadradas para o futuro, para as futuras gerações. Não há prazo de períodos em anos. Pode ser que nós não venhamos a falar disso daqui 20, 30 anos, mas que ocorrerão outros fatos semelhantes, ocorrerão. São as migrações dessas mutações que estão acontecendo, porque o homem está mexendo muito na biogenia, está mexendo muito nessa questão genética dos animais, está acelerando muito esses processos, e esses monitoramentos mostram que há mutações também nesses vírus que vão se adaptando, vão se transformando, vão se modificando dentro do contexto do espaço, e chega um momento que viram potenciais agentes de atingir o homem. E pode ser que aconteça isso. Aí ele fez citações sobre a gripe suína, ele falou sobre a gripe aviária, ele falou sobre a doença da vaca louca. Foi citações que ele fez, né, que naquele exato momento tiveram que ser abatidos diversos animais para não chegar ao homem, mas se chegasse ao homem e se contaminasse o homem. Então ele diz assim, são fronteiras que estão sendo cada vez mais estreitadas e são situações que cada vez mais podem ocorrer. Então assim, nós como humanidade temos que estar muito atento a isso e temos que fazer o que como o Brasil? O Brasil que é o líder da proteína animal do mundo, investir em pesquisas. Nós temos que pesquisar mais, nós temos que nos aprofundar mais. Como produzir, né, de uma forma que não venha trazer malefício à própria saúde humana. Pois é, e aí nós recebemos a notícia de que será cortada uma verba de R$1 bilhão da educação, Edinho, quando a pesquisa, né, se torna cada vez mais necessária. E ficaremos dependendo aí do internacionalismo, não é? Que depende do humor do governante. Essa é a questão. Nós podemos ter bons governantes, né, que olhem para o mundo, mas como boa parte do mundo, né, muda constantemente, por exemplo, na Bielorrússia, se fosse uma potência mundial, nós estaríamos fritos, porque fazem 26 anos que o presidente está no poder e assumiu o seu 6º mandato, e lá ele mandou o pessoal tomar vodka, né? Então, lá há um obscurantismo medieval ainda, e a população não reage a isso, né? Isso que essa capacidade de indignação, ela é importante para que nós mantenhamos aí um certo equilíbrio político, social. É importante que tenhamos o direito à indignação, o direito democrático, né,
a contestação. Você falou bem, né? Até eu ia citar junto com essa questão que nós estamos falando da ciência, a questão da vaca louca. Porque, segundo informações que se tem das pesquisas, quando surgiu a doença da vaca louca, as vacas foram alimentadas com a própria carne das vacas, né? Misturada com a ração, né? Não como carne, como se fossem carnívoras, né? Misturaram com a ração dos animais, o que gerou um recontágio de uma doença e gerou aí uma mutação genética, uma transformação. O que precisamos entender é que o conhecimento é luz, que conhecimento, cultura, é o que leva uma civilização ao progresso. Os egípcios consagraram isso, não é? A Biblioteca de Alexandria, que terrivelmente, né, os romanos incendiaram, as obras, né, que o Estado Islâmico destrói, consagradas aí pela humanidade, com bombas, com uma ignorância muito grande. E isso tudo é resultado do egoísmo, né, da falta de investimento numa educação de massa, não uma educação elitizante, que forme ainda as mesmas classes, né, escravagistas modernas, seja no comunismo, onde a população à força é mantida em silêncio e pelo medo, né, ou na democracia que cozinha o cidadão numa falsa mobilidade social, porque é muito difícil ter mobilidade social num país como o Brasil, por exemplo. Isso que nós somos relativamente emergentes, relativamente, eu diria, porque a emergência num mar de instabilidade como no Brasil, considerando que pudéssemos ser um navio, né? Uma hora nós podemos estar no pico da onda e facilmente desce. Essa instabilidade social brasileira ainda ela é real. Então não há uma mobilidade social, a não ser em alguns atletas de ponta. Você sair da pobreza e se transformar em um homem rico é muito raro, né? Sem corrupção, apenas com a sua genialidade de trabalho. Como acontece comumente, né, nos Estados Unidos, a China comunista tem seus bilionários lá que quer mostrar para o mundo, mas eu repito, né, lá eles comem animais silvestres por causa da fome. Os Estados Unidos têm o Vale do Silício, as startups, né, Bill Gates, né, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, né, aí do Facebook, e outros tantos que surgem, sim, né, mas, porém, né, muita migração, muito subemprego, né, porque há muita gente que trabalha na clandestinidade, na pseudo-democracia americana, que é expansionista e imperialista. Então, você veja bem, querem controlar todo mundo. Então, conhecimento é luz. Nós precisamos ter uma revolução luminosa de conhecimento para que entendamos a profundidade da ética, da moral, do respeito ao ser humano e levar isso aos generais, né, que são também subordinados a políticos. Edinho, por exemplo, né, na idade das descobertas, das grandes navegações, as pessoas morriam nos navios de uma doença chamada escorbuto, porque não tinham acesso aos vegetais, né? Eram longas viagens, não tinha refrigeração e, portanto, não tinha como você levar vegetais, as pessoas começavam a ficar com a imunidade baixa e uma bactéria, né, oriunda aí do próprio organismo, né, levava as pessoas à morte, né, nos porões dos escravos também, quando se fazia os navios negreiros. O escorbuto era uma doença que, até que se descobriu isso, né, e assim foi, todas as vezes. A penicilina, por exemplo, foi descoberta, né, por acaso, numa cultura de bactérias, onde, né, o mofo, né, porque ela é oriunda do mofo, né, acabou gerando aí, na ciência, a vacina contra a tuberculose, contra outras doenças pulmonares. Então nós vamos avançar sim, Edinho, mas precisamos, como você disse perfeitamente, né, investir na pesquisa e não seja uma pesquisa somente quixotesca. Né? Os pesquisadores têm que enfrentar aí, idealisticamente, os professores, por exemplo, da rede pública, enfrentar aí os seus ideais de educação diante de um governo negacionista. Esse que é o problema do atraso da humanidade, né? O obscurantismo. Miguel, breve intervalo na programação, já nós voltamos e nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o assunto do plano do Guedes, desoneração e uma, entre aspas, alternativa forma de capitalizar recursos por meio dos impostos. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar.
limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Dez horas e 43 minutos, está aí então o nosso primeiro bloco comercial, né? Nós citamos a Casa do Queijo, também falamos sobre a CPR, né? Citando também a Maremoto Center e a Mecânica Tecnicar. Daqui a pouco mais a gente traz os demais colaboradores desse nosso programa. Miguel Brambila, Paulo Guedes, ministro da nossa Economia, quer desonerar a folha de pagamento para suavizar cargas tributárias relacionadas às empresas, com o objetivo de que essas empresas, diminuindo o peso sobre suas costas, consigam ganhar um pouco de fôlego para poder ofertar empregos e assim ser um potencial gerador de empregos para a nossa economia. A contrapartida, haveria necessidade de contrabalancear
diferenciar e colocar na outra ponta, aonde que seria destinado para o trabalhador arcar com um novo tributo. Nos bastidores da nossa Câmara Federal, ninguém quer utilizar o nome, mas todo mundo fala que nova CPMF está fora. Diz que um dos objetivos, não tão concretizados, mas é algo que já é por muito tempo falado, seria uma forma de um tributo que seria incidido sobre as transações digitais. Algo que está muito em voga hoje em toda a população nacional. Só para você ter uma ideia, o que seriam as transações digitais, as transações que estão sendo realizadas pelo tais contas digitais, todas elas seriam passíveis de receber o peso dessas tributações. No ínterim, temos de que compreender o seguinte: não existe café de graça, Miguel. Pois é, Edinho, a gente percebe, como falamos ontem, na questão do Eduardo Leite, que recuou na questão da sua reforma tributária, o improviso. Eu tenho a impressão que o Guedes ele faz uma reunião com os empresários e ele tem um insight na coletiva e lança a ideia sem pensar, né, como um filósofo, né, como um analista sem compromisso com a prática, né? E ele é ministro da Economia, ele tem o compromisso da ação. Então, você veja bem, né, que isso tudo já deveria estar resolvido na campanha eleitoral, porque a impressão que se dá, e aí não é só o caso do Guedes, mas o Guedes é um exemplo claro disso. Você veja bem que vai passar mais um mês e ele vai colocar outra necessidade, né? Então fica nessa aí, temos que fazer. Mas não houve um estudo das questões governamentais, o debate político, social não acontece antes de se estar no poder. O Guedes, que é o posto Ipiranga do Bolsonaro, não sabia isso, né? Um planejamento. Então ele está descobrindo isso agora. Ele anunciou aí privatizações que não aconteceram, né? Anunciou, aliás, nós estamos perdendo investimentos internacionais, né? Ao contrário do que o Bolsonaro disse na ONU, como se diz aí, né? Porque você também já anunciou isso no programa, o capital estrangeiro está fugindo, porque o Brasil não tem segurança jurídica, não tem segurança institucional com essas ameaças aí ao Supremo Tribunal Federal, esses ranços de ditadura. O pessoal está com medo, né? As queimadas no Pantanal e na Amazônia, o negacionismo do presidente, um montão de generais no poder, né? Isso tudo faz com que as pessoas pensem antecipadamente, planejem. Então a impressão que eu tenho é que o Guedes fica inventando aí em cada reunião que ele faz com os empresários, ele inventa, daí ele vai lá, o Bolsonaro barra, né? O Plano Brasil, por exemplo, né? E vamos voltar para o passado um pouquinho, né? Aquele anúncio, né, que foi feito com pompa entre os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, sem a presença do Guedes, não é? Que aquilo ali seria suficiente para quem tivesse uma hombridade sair. Porque se o presidente faz uma reunião que estaria na alçada do ministro da Economia e pelas costas lança um programa que depois não funciona, me parece uma estratégia de futebol, né? Vamos lançar isso aqui, se pegar, pegou, se não pegar, né? Como aconteceu no Grenal ontem, né? Que o Cudê, né? Está sendo aí freguês do Renato Gaúcho, né? Portanto, se isso é real na política brasileira, precisa mudar, e é real, eu vejo como um fato, sim, Edinho. Essa improvisação, não é? Temos que fazer, mas não se estudou isso antes, né? Isso tem que ser questão de campanha. Na campanha, olha, nós temos que fazer isso, e vamos botar em prática assim que assumimos o governo. Parece a mesma coisa na questão do Eduardo Leite. E essa questão de buscar na internet, né, é para se ter controle, né, de buscar na internet o dinheiro. Porque toda a transação que é feita pela internet, ela é feita pelo cartão de crédito, né, porque a internet ela é digital. Você faz uma compra aí no Mercado Livre, na Amazon, você vai pagar no cartão de crédito. No cartão de crédito, quando você recebe a fatura, já tem lá imposto sobre operações financeiras. Na nota fiscal do produto, quando você compra online, né, tem também o ICMS de origem e de destinação, né? Por exemplo, se eu tenho aqui o suporte do meu site é de São Paulo. Então eu pago online, eu recebo uma nota fiscal da Prefeitura de São Paulo, com descontos do ICMS, com impostos já. Então o que se quer fazer mais uma vez é bitributar o cidadão, né? Cobrar da sociedade o que vai refletir na inflação.
Ou seja, como se diz aí, né, a inflação para os pobres, né? Porque que vão ficar com menos acesso ainda, já não tem acesso à internet. O rico repassa, né? Quem tem empresa repassa, basta ver aí o preço do leite, a gasolina volta a subir, o aumento do feijão, né? Aumento do preço do quilo do arroz. Quem tem dinheiro sobrando, né, para ir viajar pelo mundo, não vai achar caro pagar R$5 a mais no quilo de arroz. Agora, para o pobre, que ganha essa bagatela de auxílio emergencial aí, que é uma caridade mal dada, é humilhante, né? Vai fazer diferença. E a entre-safra das coisas também, dos produtos hortifrutigranjeiros. É o improviso. Para mim, nós estamos, lamentavelmente, né, vivendo a era da gambiarra Brasil, mais uma vez aqui. Eu achei interessante, Miguel, um ponto que você disse, que mostra realmente que não teve estratégia, porque o governo primeiro criou um programa que abriu o cofre nacional, né? E agora está achando meios de repatriar novamente os valores para dentro do cofre nacional. A contrapartida já levando para cima, né, da população o peso para segurar essa carga tributária. Hoje pela manhã, Miguel Brubila, eu fiz um raciocínio, eu gostaria de refazê-lo aqui. Você já trouxe um ponto e me ajude a ver se eu não estou observando de uma forma equivocada a questão, né? A gente fez um exemplo de um comerciante para poder descrever como é que funciona hoje e no entendimento para poder fazer depois uma analogia, uma comparação do que na prática realmente está sendo, como vai funcionar tudo isso, né? Deixa eu fazer o exemplo, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Nós estamos fazendo um exemplo no seguinte sentido, né? Se eu sou um comerciante, eu vou ter o meu fornecedor, né? O meu fornecedor vai me vender o produto por R$1. Eu vou pagar mais R$1 de frete para trazer até o meu estabelecimento comercial. Então já são R$2. Sobre todas as cargas tributárias, eu vou ter mais R$1. Então, ou seja, já está sendo R$3. E eu vou colocar o meu lucro em cima. Eu vou colocar mais R$1. Então, no total, dão R$4. Esse é o preço do produto, que o produto vai estar lá na gôndola do meu estabelecimento, R$4. Eu estou tirando o meu R$1 de lucro, eu estou tirando R$1 dos impostos, e eu estou tirando R$1 do meu frete, do custo para trazer até a minha loja, e o mais R$1 do custo do produto lá. Mas quem está pagando R$4 é quem está comprando. Quem está pagando na ponta lá no final é quem está comprando. Agora, nessa proposta de desoneração da folha, né, dizendo que o tributo é para aliviar a carga dos tributos das empresas, nós não seria no mesmo formato? Não é quem é que na verdade arca com esse tributo, não é o trabalhador que deixa de receber menos, porque poderia receber mais, mas como isso já é retirado, vai para o cofre nacional, não é o trabalhador, mais uma vez, que está pagando? E fazer a tal desoneração dessa folha não é só trocar 6 por meia dúzia, porque se é o trabalhador que está pagando naquele primeiro sentido, não é o trabalhador que vai pagar na outra ponta de novo. Então, ou seja, mais uma vez, eu não sei se eu estou certo, você vai aprofundar sobre esse ponto de vista e vai trazer conjuntura, mais uma vez fica escancarado que quem vai carregar todo esse fardo é a massa trabalhista, é quem realmente se acorda às 6 da manhã e volta para casa de noite no ônibus lotado, Miguel. Exatamente nesse impulso populista de falar para a mídia, o Guedes parece que gosta de ser o popstar de grandes, né? Ele acha que tudo que ele fala, né? E realmente, ele é o ministro da Economia, né? Dá manchetes, né? E vira debate. A questão é que o debate é raso, Edinho, não é? Desde a questão da CLT nos anos 50, ainda com Getúlio Vargas, o trabalhador avançou, ganhando algumas garantias que em todo este tempo, aí, em 70 anos de história do Brasil, não chegaram a grandes avanços, né? A flexibilização das leis trabalhistas é um sonho dos empresários para muitos, né? Não todos, mas para poder aí fazer uma circulação da mão de obra com facilidade de demissão. Não é simplesmente, né, para... Então, sim, perde o trabalhador porque você tem uma grande oferta de trabalho, né? Você perde
porque você fica aí numa disputa por mercado de trabalho, enquanto isso, né, as empresas fazem aí este jogo de salário baixos, muitas delas, eu não posso generalizar, porque seria uma injustiça, né, as que não são muito sérias, né, então ainda o ser humano é considerado simplesmente, né, uma peça da engrenagem, sendo que, e é verdade isso, sendo que facilmente ele é substituído por tecnologias, né, por robôs. Isso tudo demonstra uma sociedade ainda desumana. Então, sem uma reforma cultural, essa desoneração, né? Primeiro que a hora que o Bolsonaro perceber que a desoneração, né, do trabalho vai gerar queda nos impostos, né, porque você vai desonerar a folha, o INSS, por exemplo, é 11%, 10%, né, que é pago, né, pelo empregador, por exemplo, né, o desconto, aliás, pelo empregado também, né, o desconto do INSS, o FGTS, que é pago pelo empregador, e o INSS, quem paga é o trabalhador. Então, essas questões todas vai desonerar também, daí nós vamos ter na contrapartida menos dinheiro e como será o atendimento público. Então, é improviso. Né? Falar para o povo desoneração, primeiro o povo vai ter que buscar, né, entender mais profundamente o que significa isso, né, onerar, desonerar, né? Ficar falando o economês, né, no noticiário nacional, na verdade, é uma balela, né? Uma vaidade intelectual, e o povo nem entende, o povo nem sabe o que está acontecendo, né? Os empresários sonham, né, com a flexibilização das leis trabalhistas, mas para isso é preciso, né, dar poder ao trabalhador, e sem esquerdismo, não. É aumentar a capacidade de negociação do trabalhador. Como se faz isso, né? Dando educação, melhorando a qualidade da mão de obra. Aí você pode sim, né? Se você tem uma boa qualidade de mão de obra, se você é um profissional qualificado, você pode negociar a tua força de trabalho. Fora isso, né, enquanto nós tivermos aí subempregos, né, quem vai ganhar sempre é o mais forte. Desonerar a folha Sim. significa, né, fortalecer aquele que já tem o capital e enfraquecer o trabalhador, Edinho. Miguel, vamos a um breve espaço na programação, a gente já volta. Eu gostaria de fazer depois, para fechamento, uma análise tua referente aos R$22 do aumento salarial. Se realmente esses R$22 vão chegar no bolso do trabalhador, porque acho que já vão ser retirados nessas cargas de impostos. Já voltamos. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço.
Minha cafeína aqui, Perfeito, daqui a pouco ela estamos de volta aqui na programação, 10 horas e 58 minutos. Miguel Brambila, acho que só cabe o fechamento, então, da programação, o desfecho dos teus raciocínios. Vamos agradecendo mais uma vez a tua participação e deixar um espaço para você fazer, então, esse fechamento, essa amarração, né, final. Destacando que a nível aqui municipal foi derrubado, né, uma das propostas que diminuiria o desconto para quem pagasse em cota única o IPTU. O governador do estado do Rio Grande do Sul está se desdobrando para poder aprovar a reforma tributária. Eu acho que depois das eleições as conversas mudam e as coisas vão tendencionar mais ao lado do governador. E a nível federal também Guedes já está falando sobre novos impostos. Parece que vai vir mais uma carga muito pesada aí para a sociedade brasileira, Miguel. A tentativa é essa, Dinho. Felizmente não está passando, não é? Felizmente as pressões sociais têm funcionado em tempos de pandemia, e aí está aí um avanço da consciência de que não adianta mais você retributar a sociedade. Né? Para concluir aqui a nossa participação também hoje na programação da Bitcom TV, a gente sabe sim que o empresário sério está trabalhando por um Brasil sério e que realmente ele tem, né, uma carga tributária sobre a sua ação capitalista muito vigorosa, porque ele é um gerador de empregos, ele sustenta famílias, né? Nós temos grandes empresas aqui na nossa cidade que merecem, né, todo o respeito, toda a história, né? E muita gente vive disso em vários locais do Brasil. Então nós temos que respeitar isso, sim. O que eu quero, para concluir, para que não fique aí mal entendido, é que é preciso um debate mais profundo, que não adianta o Guedes vir aí com pautas do passado para justificar aí a sua inação, a sua incapacidade de pôr em prática, né? E assim outros também, que em tempos de pandemia, claro, foram pegos de surpresa, né? Mas é necessário aprofundar o debate em todos os sentidos. Urgente, sim, urgente, mas também não é goela abaixo, porque muita gente aproveita a crise e a urgência, né, para aquela história do passa-boi, passa-boiada, né, que eu falei Ricardo Teles, é Ricardo Salles, né, o ministro do Meio Ambiente, né, me corrigindo aqui, lembrando essa questão. Então, portanto, Edinho, né, nós temos aí toda uma programação já sendo feita nos bastidores da Bitcom TV para as eleições, são 11 candidatos a prefeito aqui em Caxias do Sul, todos eles terão oportunidade de falar aqui na Bitcom TV. No dia da votação teremos aí uma grande cobertura também, que será anunciada ao longo dos dias aí, para que o povo participe, e de casa tenha a oportunidade livre, né, de conhecer quem são os seus políticos, quais são as suas propostas, para que não se chegue depois no segundo ano de governo querendo inventar coisas, né, que primeiro não foram prometidas e foram criticadas, e depois é gambiarra, né, porque você percebe que não tem capacidade para comandar o navio que está afundando, né, aí você quer usar as velhas práticas, né, de piratas. Então isso tudo tem que ser visto num debate político mais amplo, na luz do conhecimento, e política é parte, sim, da nossa educação social, meu caro Edinho Soares. Muito obrigado a todos, né? Tudo que nós falarmos aqui, né, fica reticenciado, porque não se pode falar tudo em pouco espaço de tempo. Voltamos amanhã. Qualquer dúvida, deixe seu questionamento aí, estamos à disposição e o espaço está livre para todos. Obrigado, Edinho, um abraço a todos, venha o Lance Esportivo, até amanhã, tchau, tchau. Bacana, meu irmão, um grande abraço para você também. 11 horas e 2 minutos e assim concluímos mais uma etapa de nossa programação, como disse Miguel Brambila, em instantes, o Lance Esportivo a partir das 11 horas e 15. Grande abraço. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.